misericórdia-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar. Nós estamos no domingo da 50ª. E assim, a quarta-feira de cinzas, nós damos início à grande quaresma. Os textos da Santa Missa são os seguintes. O introito: sede para mim um Deus protetor e um lugar de refúgio em que me possa salvar, porque vós sois a minha fortaleza, o meu auxílio, e para a glória do vosso nome sereis o meu guia e o meu pastor. Esperei em vós, Senhor, e não serei confundido jamais. Pela vossa justiça, livrai-me e salvai-me. A oração coleta de hoje nos diz: dignai-vos escutar, Senhor, as nossas preces e livrar-nos dos laços do pecado, defendei-nos de todos os males. A epístola de São Paulo, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, e nos diz: irmãos, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como um bronze que soa ou como um símbolo que tine. E ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e tivesse toda a fé até o ponto de transportar montes, se não tiver a caridade, não sou nada. E ainda que distribuísse todos os meus bens no sustento dos pobres e entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, disto nada me aproveita. A caridade é paciente, é benigna. A caridade não é invejosa, não é temerária, não se ensoberbece, não é ambiciosa. Não busca os seus próprios interesses, senão não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. A caridade nunca há de se acabar, mas as profecias cessarão e as línguas cessarão. As profecias passarão, as línguas cessarão, a ciência será abolida, porque imperfeitamente conhecemos e imperfeitamente profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, será abolido o que é imperfeito. Quando eu era menino, falava como menino, apreciava as coisas como menino, discorria como menino. Mas quando me tornei homem feito, deixei as coisas que eram de menino. Nós agora vemos a Deus como por um espelho em enigma, mas então o veremos face a face. Agora conheço-o em parte, mas então hei de conhecê-lo como eu mesmo sou dele conhecido. Agora, pois, permanecem como necessárias para todas estas três coisas: a fé, a esperança, a caridade, porém a maior delas é a caridade. E o gradual nos diz: vós sois o Deus que faz coisas admiráveis, revelaste às nações o vosso poder, livrastes com a força do vosso braço o vosso povo, os filhos de Israel e de José. E o trato que a terra inteira entoe um cântico de júbilo ao Senhor e que o sirva com alegria. Entrai à sua presença rejubilantes e sabei que o Senhor é nosso Deus. Foi Ele que nos fez e não nós a nós mesmos. Nós somos o seu povo e as ovelhas dos seus apriscos. Em pé. O Santo Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo tomou Jesus à parte os 12 e disse-lhes: eis que vamos para Jerusalém, e será cumprido tudo o que está escrito pelos profetas relativo ao Filho do Homem. Porque ele será entregue aos gentios, e será escarnecido e açoitado, e depois de o açoitarem o matarão, e ressuscitará ao terceiro dia. E eles nada disso compreenderam. E este discurso era para eles obscuro, e não penetravam coisa alguma do que lhes dizia. E sucedeu que, aproximando-se de Jericó, estava sentado à borda da estrada um cego pedindo esmolas. E ouvindo a turba que passava, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que era Jesus Nazareno que passava. Então ele clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E os que iam adiante repreendiam-no para que se calasse. Porém ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem piedade de mim. E Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem. E quando lhe chegou, interrogou-o, dizendo: Que queres que eu te faça? E ele respondeu: Senhor, faze que eu veja. E Jesus disse-lhe: Vê, a tua fé te salvou.
Imediatamente viu e foi, seguindo, glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isto, deu louvor a Deus. Podem sentar. A antífona do ofertório diz: Senhor, vós sois bendito, ensinai-me a andar nos caminhos da vossa lei e a pronunciar com os meus lábios os decretos da vossa boca. E a oração secreta nos diz que esta vítima, Senhor, nos purifique dos nossos crimes e santifique o corpo e a alma dos teus súditos para celebrar dignamente esse sacrifício. E a antífona da comunhão: comeram e saciaram-se muitos, e o Senhor lhes deu o que queriam, e não foram malogrados os seus desejos. E a oração da pós-comunhão: nós vos suplicamos, Senhor onipotente, que esse divino alimento que recebemos nos proteja de todos os reveses. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos fiéis, nós celebramos então o domingo da 60ª, não? Amanhã é quarta-feira dessa semana, começa a quaresma. Então, antes do sermão, alguns avisos. A quarta-feira de cinzas, para toda a igreja, é um dia de jejum e abstinência de carne. Quem está obrigado à abstinência de carne? Todos os que têm 7 anos até a hora da morte. Todos. E quem está obrigado ao jejum? As almas que têm 21 anos aos 60 anos. Dispensados, mulheres grávidas e as que estão amamentando. E algum enfermo que, ao fazer o jejum, venha a sofrer alguma dificuldade. Como se jejua? Existem muitas espécies de jejuns. Os senhores podem fazer mais rigoroso que isso? Nada impede. Mas menos rigoroso que isso, sim, vai haver pecado. O que acontece? Quarta-feira de cinzas. Café da manhã, pobre. Um pão e um copo de café com leite, por exemplo. Tchau manteiga, tchau geleia, tchau queijo. Presunto nem pensar porque é um embutido. Não pode, abstinência. Almoço. O almoço normal, uma refeição completa. É verdade que bebidas alcoólicas, refrigerantes, estritamente falando, poderia, mas vamos ser sérios. Nosso Senhor, é o primeiro dia que Nosso Senhor está entrando no deserto. Eu não nos vejo, posso enxergar um almoço católico no primeiro dia que Nosso Senhor está no deserto, sendo tentado pelo infeliz do demônio, nós nos nossos refrigerantes e bebidas. Tchau, bebidas. Que uma coisa que não seja proibido, e outra coisa que seja mandado, outra coisa que seja permitido. Mas vamos por seriedade. Um almoço sem carne de animais de sangue quente. Ovos podem, peixes, todos eles, e etc. Simplificando, todo animal que tem sangue quente não pode. Não é questão de carne branca e carne vermelha. Isso é coisa de espírita. Nós não olhamos cor de carne. É o negócio do sangue, hein? Sangue, animais de sangue quente, por serem mais substanciosos, mais saborosos ao comum dos mortais, então a igreja, pela penitência, acaba sacrificando o uso deles, para termos uma vida mais, uma refeição ligeira. Pode-se comer a saciedade? Pode, mas eu repito, Nosso Senhor é o primeiro dia que Nosso Senhor está no deserto com o demônio. Vamos ser coerentes com a nossa quaresma. Uma refeição. Pronto. À tarde, café da tarde, nada. Tchau, café da tarde. Ele foi sacrificado. Se vier a passar mal, açúcar, pressão, o que for, coma alguma coisa a modo de remédio, não? A intenção não é passar mal, é passar fome. Se ao passar fome passo mal, bom, coma alguma coisa para amenizar os incômodos desta fome. À noite, uma refeição que não vai ser uma refeição, algo ligeiro. Um pouco de salada, vai se comer um pão, tomar um café, de tal modo que somando almoço e o café da manhã, não chegue a terça parte. Isso tem que ser bem pobre mesmo. Pode-se fazer mais rigoroso que isso? Pode. E o conselho do padre é que façamos, porque nós, salvo as exceções que Deus as conhece, nossas quaresmas não são sérias. Isso é muito triste. E a quaresma vai marcar para um católico um ano inteiro. Então nós temos
todos os anos da nossa vida vividos em pecado, então o tempo propício de expiá-los é na quaresma, porque a igreja está fazendo penitência. Então os nossos pobres e atos ínfimos se juntam aos atos quase infinitos da Santa Madre Igreja. Ela que está aflita com o jejum, ela vai tirar suas flores, vai colocar o rigor do roxo que ela já nos prepara gradativamente para a quaresma. E então nos unamos à aflição da Igreja pela morte, paixão e morte de Nosso Senhor, e tudo isso terá muito mais mérito. Façamos uma quaresma séria. A partir da quaresma, aí começam vários problemas. Por quê? Porque existem muitos calendários. Cada um segue o que bem entender nessa crise da Igreja, certo? Nós, porque nos abstemos de seguir as coisas modernizadas e modernistas, nós seguimos o calendário universal, e tudo o que eu expliquei até agora é do Código de Direito Canônico de 1917. Bento XV, São Pio X. Quem segue João 23, que siga João 23. Quem siga o que cada um hoje segue o que bem entender. Então, entre nós é o seguinte costume, que eu acabei de explicar. Ademais, quarta-feiras da quaresma, jejum somente. E as sextas-feiras da quaresma, jejum com abstinência de carne. O que quer dizer jejum somente? Eu trava-línguas. Que pode-se comer carne. São duas práticas distintas. Uma coisa é fazer abstinência de carne, outra é o jejum. Então, a igreja às vezes une as duas práticas e às vezes é uma ou outra. Agora, isso é o estritamente necessário para observar o que Pio XII deixou para o Brasil, que é o que nós observamos. Agora, o calendário universal da Santa Igreja Romana é o seguinte, é fazer jejum todos os dias da quaresma, salvo os domingos. Por isso a quarta-feira de cinzas foi instituída por São Gregório Magno. Por quê? Começa a quarta, não? Então nós temos quarta, quinta, sexta, sábado. 4 dias a mais na quaresma. Porque esses 4 dias a mais compensam os 4 domingos da quaresma. E assim completa um jejum de 40 dias, como Nosso Senhor passou. Podem se fazer? Pode. Estamos obrigados? Estritamente falando, não estamos obrigados, porque o que nos obriga é a dispensa, no caso que nós nos obrigamos a observar a dispensa de Pio XII. Porque a última legislação séria, que nós sabemos que a intenção dessas dispensas é realmente a salvação das nossas almas. Agora, quem quiser observar outras coisas, sim, mas eu explico que nós, que aqui estamos, costumamos e nos obrigamos a fazer. Então, se pode fazer os 40 dias, pode fazer. A igreja pede o jejum na lei universal dos 40 dias, salvo os domingos. Aí cada um pode fazer o que estiver ao seu alcance. E a igreja nunca pediu uma coisa que estivesse fora do alcance das pessoas. Se por muitos séculos ela pediu os 40 dias, nós podemos fazer. Se for para passar mal, vamos ser sensatos e conhecer as nossas fraquezas também e limitações. Então, não é para passar mal, ir para o hospital e ter todo um problema com isso, faltar com os deveres de Estado, não. Então, sejamos sensatos, por um lado, em tudo, e por outro, sejamos generosos. A sensatez não tira a generosidade das almas. Depois, vamos ser realistas. Nossos pecados clamam ou o castigo de Deus ou a penitência. Não clama por outra coisa, hein? A misericórdia de Deus se fará sentir aos que forem generosos com a penitência. Logo, sejamos generosos por outro lado. Entendido. Outra coisa. O vosso servidor recomenda àqueles que querem ter vida católica em seriedade que façam um propósito de quaresma. Isso é outra coisa. Não é obrigado pelo direito canônico. Que consiste em fazer guerra a um pecado, ou ao pecado, eu digo um propósito, porque se propomos muitas coisas, nós não fazemos muitas coisas. Normalmente damos tiro a um alvo, não? Se vamos atirar vários alvos, bom, vamos acertar poucos ou nenhum deles. Vamos com calma. Então, um pecado, ou seja, o pecado que inferniza a alma católica. Então, para isso, fazer o quê? Um grande exame de consciência diante de Deus Nosso Senhor, e propor fazer tal coisa
ou não fazer tal coisa que leve, não, vamos combater esse pecado. Então tem um propósito, vou evitar, não sei, a vã curiosidade. Um exemplo, a curiosidade. Então, este é o meu alvo. E para evitar a curiosidade, eu tenho que fazer o quê? Isso e aquilo. Então, junto com um propósito determinado, 2 ações ou 3, sei lá qual, depende do que for proposto. E toda a quaresma, as obras de piedade, as obras de penitência, nosso exame de consciência recair sobre aquilo, para que na Sexta-feira Santa nós sepultemos, junto com nosso Senhor, as nossas mazelas também. Porque Ele é o Redentor, então tem que levar todas as nossas iniquidades. Então temos que dar um tiro bem dado nesse inimigo maligno. E assim, na Sexta-feira de Santa, vai ser a vitória de Cristo sobre os nossos pecados e o pecado X e qual. Se nós fizéssemos isso sempre, cada ano, como diz a imitação de Cristo, cada ano vencêssemos um vício, em pouco tempo seríamos santos. Então, vamos aproveitar esse tempo para fazer isso. Concretizando, escrevam num papel, os que quiserem, e mostrem ao reverendo que vos fala, vosso servidor, e aí o padre vai lhes dar um conselho preciso a cada um que precisar, e aprovado e bom combate. Este é o bom combate para vencer o mal, certo? Então, está o conselho e cada um faça o que diante de Deus ver ser necessário para vencer o mal. Nesse tempo, são 3 práticas que regem a quaresma católica. E são os 3 pilares da vida ascética. A esmola, temos que dar esmola. Sim, porque temos que sacrificar os bens econômicos. Como se dou esmola? Pegando uma quantidade de dinheiro e dando... Tem associações de caridade em asilos, orfanatos e etc. Existem ainda instituições sérias. Se tem que dar algo, obviamente, com a sensatez, com bom senso, não dar o que é próprio das despesas de casa, não. Dever de Estado sempre em primeiro lugar, que não se opõe ao dever da ascética. Sacrificar algo para Nosso Senhor. Depois, o jejum, que eu já mencionei, e a oração. É verdade que o dever de oração rege a igreja durante todo o ano, mas nesta época de modo específico. Assim que, qual é a oração que lhes recomendo? A meditação, depois podemos conversar a respeito para ou corrigir, ou ensinar, ou aprender a fazer meditação. Depois, o rosário de Nossa Senhora, que deveria ser rezado todos os dias do ano. Mas, bom, de modo especial, começá-lo a rezá-lo na quaresma e terminar quando a morte nos chamar. Seria ótimo começar agora na quaresma e terminá-lo só quando Deus nos chamar à eternidade. E de modo muito especial, a Via Sacra, que pode ser rezado nas sextas-feiras do ano ou todos os dias. Tem vários métodos de Via Sacra, hein? Ou rezar um Pai Nosso, Ave Maria, Glória e Honra de cada estação, se for uma questão de pouco tempo, não? Pois então, meditar a paixão de Nosso Senhor. Depois, como conselho também de piedade para aproveitar a quaresma, ler. Santo Afonso tem um livro sobre a paixão de Nosso Senhor, magnífico. Buscar esse livro, hoje se encontra PDFs, ler-lo. E o Evangelho de São João pode ser lido pausadamente, um pouquinho cada dia. Não precisa interpretar, hein? E fazer um grupo de oração com o Evangelho de São João. Não é isso. É ler e se manter a letra do que está dizendo, porque é o relato da paixão de Nosso Salvador. Será causará muitos frutos à alma piedosa. Depois, qualquer dúvida, podem perguntar a vosso servidor. Hoje, a epístola, que é chamado quase o Tratado da Caridade, o hino da caridade. Então, São Paulo fala da caridade, a caridade por excelência. Então, vamos ver hoje no nosso sermão que a caridade, ela é a essência, o essencial da perfeição. Tudo o que eu mencionei agora no aviso, nossa penitência, nossa oração, são meios para chegar até Deus. E quando essas coisas são feitas por caridade, vamos ver que caridade é essa? Essas coisas realmente alcançam um fim para o qual elas são meio.
Mas a perfeição católica, por exemplo, não consiste em rezar. A oração é meio. A perfeição católica não consiste em fazer jejuns. O jejum é o meio. A perfeição católica não consiste em ser paciente. A paciência é um meio. Mas a perfeição católica consiste em ser caridoso, ou seja, amar a Deus. E o que ama a Deus é penitente, é paciente, é homem de oração. A Sagrada Escritura no Antigo Testamento resume este preceito. Assim que a perfeição católica, a perfeição cristã da caridade, já vemos ela no Antigo Testamento, na lei mosaica. E está escrito, não? Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com todas as tuas forças, com toda a tua mente e ao próximo como a ti mesmo. Então nós vemos que na lei dada por Deus a Moisés, no Antigo Testamento, a perfeição era a caridade. Tem uns que falam, não, no Antigo Testamento era a justiça e não tinha caridade, no Novo Testamento tem a caridade com a justiça. Não, a caridade, tudo que veio de Deus veio com caridade. E Deus no Antigo Testamento ordena que ele seja o primeiro mandamento, amá-lo sobre todas as coisas. Então a caridade está desde sempre legislada, mandada por Deus. E também ele concede às almas esta graça. E isso daqui vamos ver do Antigo Testamento que foi repetido por Nosso Senhor. Certo doutor da lei perguntou a Nosso Senhor o que era necessário para ser perfeito, para obter a vida eterna. Nosso Senhor diz, o que está escrito na lei? Aí ele repetiu Deuteronômio, capítulo 6, versículos 5 ao 7. Amarás o Senhor teu Deus com toda a teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua mente e ao próximo como a ti mesmo. E Nosso Senhor disse, concluindo, faz isto e viverás. Assim que não é um preceito do Antigo Testamento, é lei natural, os 10 mandamentos, e é lei divina revelada e rege desde o começo até a consumação dos séculos. Amarás o Senhor teu Deus. Hoje, na Epístola de São Paulo, que nós acabamos de ouvir, nós vemos São Paulo descrever a nobreza da caridade e ela tem primazia sobre todas as virtudes. E ele fala que se fizesse milagres, falasse línguas, etc., e não tivesse a caridade, ele repete, isso não me serve de nada. Nada. Que adianta ser profeta, morrer e ir para o inferno? Que adianta ter falado línguas e morre e vai para o inferno? Não adianta nada, sabe por quê? Porque o homem tem um fim. É certo que é a morte, mas a morte é um meio também para conseguir esse fim. É o fim último, no qual consiste a perfeição do homem. Esse fim último se chama Deus. Então, que adianta eu ter feito os meios para chegar até Deus, mas não tive Deus? Não adiantou de nada. A vida foi vã. Foi inútil ter profetizado, foi inútil ter feito penitência, foi inútil ter feito todo bem, porque, ao final de contas, perdeu eternamente a Deus Nosso Senhor. Então, São Paulo deixa muito claro, todos os meios sem a caridade não servem de nada. Por quê? Porque sem a caridade nós não chegamos até Deus Nosso Senhor. Podemos também comprovar que a perfeição consiste na caridade com um raciocínio humano muito simples. A perfeição consiste em chegar ao fim ou perto dele. Então, aqueles que chegaram até Deus ou estão próximos de Deus, estão próximos da perfeição humana. Quem chegou, alcançou a perfeição humana. E quem estiver próximo de Nosso Senhor, está próximo da perfeição. O fim do homem é Deus possuído pela visão beatífica, ou seja, a visão de Deus na eternidade, e pela caridade. E a visão beatífica exige a caridade. E nesta vida, o homem caridoso, o homem que ama a Deus com o amor de Deus, ele já tem uma possessão de Deus, de certo modo. Logo, quanto mais unidos estivermos a Deus, que é o nosso fim último, tanto mais perfeitos seremos, e a união a Deus é impossível sem a caridade. É verdade que são 2 vínculos que nos unem a Deus, de modo real. É a fé e a caridade. É impossível ter caridade no sentido que nós aqui estamos a falar sem a fé. Logo se supõe a fé. Mas é possível ter fé e não ter caridade. Por exemplo, uma alma que teve a desgraça de cair no pecado mortal. Se esse pecado mortal for contra a fé, ele perde a fé também.
Mas se esse pecado mortal não for contra a fé, for contra qualquer outra virtude, a fé fica, como ensina o catecismo, a fé informe, mas fica. E com a caridade, com a graça santificante, aquela fé informe fica formada. Por quê? Porque, como diz Santo Tomás, a caridade é a forma das virtudes, dá vida para as virtudes. Agora, é impossível ter a graça santificante se eu não tenho fé. A graça supõe a fé, que quando vermos a Deus, assim esperamos, por isso aqui estamos, a fé acaba, dizia São Paulo, a fé vai acabar. Por quê? Porque ao ver Deus Nosso Senhor, tudo aquilo acaba, porque cheguei ao fim último. Mas o amor, a caridade teologal não vai acabar, porque nós vamos amar a Deus eternamente, Deus será amado. A caridade que me refiro aqui é um amor que supõe a fé teologal. É um amor pelo qual amamos a Deus sem o restringir ou diminuir ou afetar por nossas modalidades humanas. Tudo que o homem faz do modo humano. E quando nós amamos as pessoas, é um amor humano. Mas agora, quando nós amamos a Deus com a caridade, é totalmente diferente. Dizia o Deuteronômio, é com nossa alma, com nosso coração, com nossas forças. São coisas humanas. Mas só que este amor, ele não é um amor humano, é um amor divino. É o amor que Deus dá para a alma, em graça, e Deus é amado com o amor dele. Assim que nós amamos a Deus à altura de Deus quando nós temos a graça santificante. Isso é muito mais nobre, muitas pessoas falam e devem ter em sinceridade que Deus o sabe, não nos compete saber, mas, bom, vamos supor, porque dizia São Paulo que a caridade não pensa mal de ninguém. Que muitas pessoas falam, amo a Deus. Perfeito. Esse amor pode ser um amor sensível, da mesma forma que se ama um ente querido. Mas o amor que Deus exige, esse amor que não vai acabar, não é o amor que amamos nossos pais. Não. Por nobre que seja esse amor, mas o amor que Deus exige ser amado é o amor divino. Porque o amor que Ele nos dá é um amor que Deus é amado à altura de Deus, sem ser rebaixado. O homem é elevado para amar a Deus à altura de Deus. E esse amor não pode acabar. É a caridade propriamente dita. A fé nos dá um conhecimento exato de Deus, das verdades divinas. E digo exato por quê? Porque quando nós conhecemos as coisas naturais, nós conhecemos uma modalidade humana. Agora, quando nós temos a fé infusa, a fé teologal, é o quê? É conhecer as verdades divinas. A explicação, o modo de explicar tem um modo humano, é a teologia. Mas só que a verdade ensinada, a verdade revelada, a verdade assentida, é uma verdade sobrenatural e não fica afetada pelo modo humano de crer. Não. Da mesma forma que Deus infunde as verdades na alma, o intelecto assente essas verdades sem modificá-lo, rebaixá-lo com modalidades humanas. Então, a caridade é o amor de Deus sem estar afetado por nosso modo de ser humano. A caridade é uma virtude teologal pela qual nós amamos a Deus com esses procedimentos humanos, repito, mas sem afetar, diminuir. Por quê? Quando diz Santo Tomás, quando nós amamos uma coisa, algo, nós nos elevamos a essa coisa. Então, se nós amamos algo inferior a nós, nós rebaixamos ao nível das coisas amadas. Existem vários tipos de amores e o Pai não vai se estender explicando cada um deles. Mas vamos lá. O homem mundano, que ama este mundo e o serve com todo o seu coração, alma e forças, ele vai fazer de tudo para ser agradável ao mundo e aos mundanos. E nós sabemos que isso é muito inferior ao homem com a reta razão. E ele se rebaixa ao ridículo para ser querido e respeitado por todos, mesmo com sacrifício de coisas insacrificáveis. Ele é capaz deste absurdo. Agora, quando amamos algo superior, o que nós fazemos? Nós nos dirigimos ao objeto amado, nós nos elevamos. Então, a caridade pela qual nós amamos a Deus, com o amor de Deus, ela necessariamente eleva o homem para amar a Deus à altura de Deus, sem deixar de ser homem. Nós nunca deixaremos de ser um ser humano, mas amaremos a Deus à altura de Deus,
e amar a Deus com a perfeição com que Deus merece e exige ser amado. E a respeito, vai dizer, isso dizia Santo Tomás, mas também vai dizer São Francisco de Sales. E aqui eu cito: todas as virtudes separadas da caridade são muito imperfeitas, pois não podem sem ela chegar a seu fim, que é tornar o homem feliz. Não nego, de São Francisco de Sales, que sem a caridade possam nascer, até mesmo fazer progressos, mas que tenham a sua perfeição para merecerem o título de virtudes feitas, formadas e consumidas. Isso depende da caridade, que lhes dá a força de voar para Deus e de recolher da sua misericórdia o mel do verdadeiro mérito e da santificação dos corações em que elas se encontram. E segue o santo dizendo: a caridade é entre as virtudes como o sol entre as estrelas. Por todas reparte a sua claridade e beleza. A fé, a esperança, o temor, a penitência, vêm ordinariamente adiante dela, alma para lhe preparar a morada, e tanto que ela chega, obedecem e servem-na como todas as demais virtudes, e ela, a caridade, a todas anima, adorna e vivifica por sua presença. Então nós vemos que a caridade, ela dá vida a todas as virtudes morais. Por que o homem tem que ser casto? Por quê? Porque para agradar e amar, porque ele ama a Deus. É diferente, hein, a luta contra o mal, do pecado. Por quê? Porque eu amo a Deus, e quem ama a Deus não quer ofender a Deus, logo vai praticar esta virtude. Por que devemos ser humildes? Porque Nosso Senhor se agrada das almas humildes. É para agradar a Nosso Senhor que eu devo ser humilde. Não um capricho de generosidade. Não, uma necessidade para não ofender a Deus. Por que eu tenho que ser paciente? Porque eu tenho que ser temperado, a temperança, modesto e etc. Todas as virtudes morais para agradar a Deus. Por quê? Quem ama busca agradar o amado. Isso é evidente. Isso acontece com os amores humanos. E também isso acontece com os amantes de Deus. Por isso os santos não mediram em generosidade e se consumiram nela, sendo pacientes, penitentes, castos, ao ponto de preferir morrer do que cometer algo que o fizesse perder Deus. Essa é a história de todos os mártires, em resumo. Em definitiva, essa é a história de todos os santos que nós veneramos nos nossos altares. Porque a perfeição da caridade, antes morrer do que ofender a Nosso Senhor, antes morrer do que pecar. A caridade tem esta nobreza que sobrepassa todas as virtudes. Ela é eterna e ela nos leva para a eternidade. Tem virtudes que podem ser deturpadas, hein, por um problema psicológico, excessos, porque as virtudes morais precisam de um justo meio para serem virtudes. Mas a virtude da caridade, em realidade as três virtudes teologais, ninguém pode amar a Deus excessivamente. Nós podemos, infelizmente, amá-lo pouco. Mas só que amá-lo de tal modo de falar, olha, está sobrando amor a Deus, é impossível. É impossível. Então nunca se peca por excesso. E quanto mais, melhor. E é verdade que as outras precisam de medida. E quem vai medir as outras virtudes? A caridade. Então ela é medida, ela vai colocar o justo peso para cada outra, à luz de Deus, da ordem divina, sem afetar-se por temperamentos, por coisas humanas. E ela vai fazer o quê? Com que todas essas virtudes equilibradas, ela possa reinar já na alma, equilibrada pelas virtudes morais, e estar agradável aos olhos de Deus. E outra nobreza da caridade, e com isso concluo, a caridade, ela aponta certa e perfeitamente a alma à eternidade feliz do céu, sem possibilidade de erro. Assim como se pega uma flecha, não um sagitário, pega a flecha e se ele é adestrado, ele aponta o alvo e acerta perfeitamente. A caridade, a alma é esta flecha, mas ela está na mão de quem? De Deus. E Deus não erra o alvo. Por quê? Porque Deus é
perfeitíssimo. Então a alma que ama a Deus está na mão de Deus, e Deus já nessa terra aponta ela ao céu, e essa alma vai e atinge certeiramente a eternidade, sem possibilidade de erro, porque Deus não erra. Então esta também é uma vantagem que faz a caridade sobrepassar todas as virtudes. É estar na mão de Deus, é amar a Deus como deve ser amado, e estando na mão de Deus, essa alma não pode se perder, salvo que venha a sair da mão de Deus, perdendo a caridade e o controle absoluto, o domínio total que Deus tem sobre esta alma. Então, queridos fiéis, nossa quaresma está para que amemos a Deus. É verdade que, humanamente falando, nós olhamos a cor roxa, jejum, fome, renúncia, mortificação, palavras que não são agradáveis aos nossos ouvidos. Por quê? Porque nós não amamos a Deus como devemos. E tudo isso que nós mostramos, essa aflição da cor roxa, o jejum que devemos fazer, a mortificação que devemos praticar, são de coisas que são dos nossos excessos, não são coisas essenciais da vida humana. Deus só quer tirar os nossos excessos, a Santa Igreja tirar os nossos excessos, essas cargas que nos amarram a este mundo e nos impede de voar até Deus nosso Senhor. E por que ela quer fazer isso? Para nos afligir e mostrar a cada um com uma certeza, a cada alma, que nós só precisamos de Deus. Nós não necessitamos da comida, nós temos mais necessidade de Deus do que do alimento de cada dia. É verdade que o pão nosso de cada dia nos dai hoje, de acordo, ele nos ensinou a pedir, mas que venha o seu reino, seja santificado o vosso nome, é anterior a isso. Então a igreja quer nos mostrar que nós nos carregamos de tantas coisas com desculpas da nossa necessidade humana, e nessas coisas, nessas necessidades, nós acabamos nos afastando de Deus. Por quê? Porque falta amor. Mas amor nobre, a Deus ser amado com amor divino, e faz com que as almas não sejam mesquinhas, covardes, e é justamente o que nós sofremos na crise da igreja. Uma covardia imensa. Qualquer obra de penitência, nós vamos, primeira coisa, falar assim, isso daqui tem que ter uma dispensa. E vamos nos fiar na dispensa, porque é verdade que a igreja, sendo mãe, ela conhece as limitações dos seus filhos e previu certas dispensas. Mas só que nós queremos a dispensa da dispensa, movidos por quê? Por falta de generosidade de alma. E todos os rigores da ascética católica, do Evangelho de Nosso Senhor, da sua cruz, foram mitigados, e de tal modo que o católico virou que um mundano. E só é assim possível que o Vaticano II reinara, porque é o mundo posto dentro da igreja e aceitado e bem-vindo. Por quê? Porque foram séculos de combater a cruz de Cristo, de desfigurar os santos, de acabar com o sacrifício. De Nosso Senhor foi o último. O sacrifício da missa foi a última coisa destruída, mas antes acabaram com o quê? Com o sacrifício dos cristãos, com a mitigação da penitência, com a ridicularização dos santos ascetas, hein? Isso foi feito, e não vamos falar que foi o concílio, foi muito antes, escritores espirituais ridicularizando um São Luís de Gonzaga, uma Santa Margarida de Cortona, com seu suposto excessiva penitência, e colocando um critério sempre do medíocre, do ínfimo, como desligar um ventilador e não chupar uma bala, é de ser canonizado ato heróico de penitência para um homem medíocre, mas com os olhos de Deus. Com o amor de Deus em nossas almas, nós vemos que isso é pouco, porque muito nós ofendemos a Nosso Senhor, e o pouco feito com caridade é imenso, mas só que a alma vencida pelo amor de Deus, ela não vai se contentar de não chupar uma bola e desligar o ventilador, ela vai fazer mais, porque sabe que Deus merece mais do que isso, e nós necessitamos para expiar nossas culpas passadas, presentes e evitar futuras. Então, por amor a Deus, somente, e amando a Deus que quer a nossa salvação, sejamos generosos na nossa quaresma. Não deixemos passar mais uma quaresma das que nós vivemos de modo parcial, mas amando a Deus, fazendo o que a igreja nos obriga e sendo generosos, nosso Senhor fará com que realmente a nossa Sexta-feira Santa seja sepultar um homem velho que vai morrer com nosso Senhor, e na ressurreição vai ressurgir um homem novo, como dizia São Paulo, criado segundo Deus, em justiça, santidade e verdade. Santidade segundo Deus, e verdade também, porque é um homem segundo Deus, e não um homem segundo o que nós temos sido, segundo o mundo adverso a Nosso Senhor, um mundo medíocre, um mundo covarde para as coisas de Deus Nosso Senhor. Então, peçamos a Nossa Senhora
Nossa Senhora das Dores, que deve nos acompanhar nesta quaresma, a graça de sermos generosos nas nossas práticas por amor a Deus e para a salvação das nossas almas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.